Olá, provedores de acesso de internet do Brasil. Meu nome é Leonardo Furtado, sou o chair do Comitê de Programa do Brasil Peering Forum, o BPF. Esse vídeo aqui falaremos da importância dos conceitos de segurança da informação para a infraestrutura de redes do provedor de acesso. Vamos lá? Uma das analogias que eu mais curto quando me referindo à segurança da informação. A força de uma corrente é tão boa quanto a força de seu elo mais fraco. Isso significa o quê? Que a segurança da informação não são alguns falhos na sua rede, alguns IPS e alguns poucos procedimentos. A segurança da informação é todo um contexto de quais tecnologias estão embarcadas no seu projeto técnico. Aqui no BPF temos vídeos falando disso aqui, de conceitos de adoção tecnológica, onde soluções são pensadas num projeto técnico aderente ao plano de negócios, resultados, expectativas, demandas, problemas, desafios, enfim, define-se o conceito de solução, seleciona as tecnologias que compõem essa solução, por sua vez você escolhe lá quais são as ferramentas que vão embarcar quais dessas tecnologias e por aí vai. Enfim, em todo o contexto tecnológico da organização temos a disciplina de segurança da informação que eu trato particularmente como uma torre funcional do projeto técnico da mais alta importância. Então não vão ser alguns falhos na sua rede, alguns IPS, alguns poucos procedimentos que vão dar a segurança que você precisa. A segurança, felizmente, ela tem que começar aqui, na cabeça. Depois ela vai para o papel, depois ela é testada contra resultados. Por sua vez, você vai entender quais são as tecnologias embarcadas, onde elas são vulneráveis, o que vai acontecer com o teu negócio caso essas tecnologias sejam violadas, exploradas de forma maliciosa, quais são os impactos financeiros, reputação, downtime. Você pensa em todo tipo de problema, até mesmo para você ter argumentos de justificativas financeiras para o teu projeto técnico. Enfim, então é assim que você olha a segurança da informação. Para simplificar e manter uma objetividade aqui nesse vídeo, eu vou tratar apenas pela camada de infraestrutura. Tá? Então vamos falar da rede. Em outra oportunidade aqui do BPF falaremos de serviços e coisas que rodam no topo da tua infraestrutura. Então, quando a gente pensa na rede, vamos falar de roteadores, switches, OLTs e todo tipo de elemento principalmente ativo na tua rede. Esses equipamentos estão organizados na sua rede de acordo com alguma hierarquia ou algum padrão hierárquico, onde você define funções para essas camadas da rede, onde estão esses equipamentos. Consequentemente, os equipamentos embarcam tecnologias específicas que promovem aquilo que eles têm que fazer na tua rede. Perfeito. Esses protocolos, essas tecnologias e a própria arquitetura do teu equipamento, tudo isso é vulnerável na tua rede. Então você tem que olhar por esse lado aqui. Para organizar essa linha de raciocínio, pensemos no seguinte, temos o plano de controle do equipamento, temos o plano de dados, o plano de gerenciamento e o plano de serviços. Vamos tentar manter essa forma aqui. Então, o que é o plano de controle que a maioria tem com certeza noção disso aí? Plano de controle de um equipamento e a área sistêmica onde estão hospedados os protocolos. Por exemplo, se for um router, protocolo de roteamento, seja ele interior, exterior. No interior, se ele é um vetor de distância, um estado de link, não vai fazer a menor diferença. Protocolo LDP do MPLS, o RSVPTE do MPLS-TE, BFD, ARP, NET, enfim, esses protocolos fazem parte do teu plano de controle. Só que não é só o protocolo, as estruturas de dados que esses protocolos mantêm lá na tua memória e tudo mais, fazem tudo isso parte do plano de controle. O plano de dados é essencialmente a arquitetura de encaminhamento de pacotes com as operações que são exigidas sobre os pacotes em trânsito. Por exemplo, um QoS para limitar a taxa de encaminhamento de pacotes por segundo do equipamento, uma CL, um filtro de pacotes, enfim, qualquer operação que você tem que fazer a nível de encaminhamento de pacotes, a título de encaminhamento de pacotes. Plano de gerenciamento, onde estão os protocolos e demais serviços relacionados ao gerenciamento do dispositivo, de falhas,
incidentes, né, falhas, mesma coisa, configurações, desempenho, etc. E serviços seriam, por exemplo, um BRAIS, um roteador BNG BRAIS. Não tem o PPPoE lá rodando, é um protocolo orientado a serviço. O IPoE, a mesma coisa, túneis GRE, IPsec e coisas do gênero, né? São efetivamente protocolos de natureza de serviço. Então, cada uma dessas 4 áreas sistêmicas que eu desenhei aqui possuem muitos protocolos, diversos componentes e cada um deles igualmente vulnerável. Para exemplificar, começando aqui pelo plano de controle. Então, lá no plano de controle você tem os protocolos de roteamento. Vamos falar de um router aqui. Os protocolos de roteamento, o SPF ou ISIS, mas os protocolos na relação PSE, né, um RIP, um IGRP, o que for, enfim, rotas estáticas e etc. A rota estática não é protocolo, tá? Mas tem lá as suas complicações também. Vamos pegar esses protocolos de roteamento. Pega um OSPF, que é o protocolo que tende a ser o protocolo IGP adotado no teu provedor pela escalabilidade, pela rápida convergência e pela compatibilidade nativa que ele possui, apenas ele e o ISIS, com a engenharia de tráfego por MPLS. Enfim, quais são as situações que seriam muito ruins caso acontecesse na tua rede? Exemplo, um dispositivo não autorizado forma uma adjacência no teu protocolo OSPF e injeta informações maliciosas que podem provocar indisponibilidade, man in the middle, black hole do tráfego ou uma combinação dessas situações. Ou ainda o estouro do teu LSDB, pelo menos no que diz respeito ao quanto, né, de rotas o teu equipamento, rotas IGP que teu equipamento aguenta. Então vamos imaginar essa situação aqui, um dispositivo não autorizado formando uma adjacência com o teu equipamento, que pode parar a tua rede, gerar black hole, sequestrar tráfego para si, né, e consequentemente isso seria muito ruim no ponto de vista de segurança. Como é que a gente elimina esse risco? Configurando a autenticação do protocolo IGP. No caso do SPF, tem 3 autenticações, o tipo 0, que nenhuma não tem autenticação. A Simple Password, que é o Type 1, a senha ela navega dentro do payload, então não é nada seguro. E o Type 2, que é um MD5, onde o hash navega no pacote. Então você tem uma chave que produz um valor, esse valor é encaminhado nos pacotes, né? No caso do SPF, ele é transportado diretamente pelo protocolo IP, protocolo número 89, são 5 mensagens, né? Hello, DBD, LSR, LSU, LSA, que enfim, não importa. E ali dentro vai estar lá o tipo de autenticação e a string de autenticação, são 2 campos. Ao colocar uma autenticação nesse padrão MD5, você protege o teu SPF contra a formação de adjacências não autorizadas. É uma boa prática. Outro protocolo, o protocolo LDP, Label Distribution Protocol, é o LDP, o protocolo de alocação e distribuição de labels de MPLS. Então esse protocolo emprega 2 protocolos, na verdade, o UDP, até mesmo para fazer a descoberta dos vizinhos, né? E depois o TCP, que é a vizinhança que os roteadores estabelecem. Também, assim como o SPF, há complicações muito adversas caso um dispositivo não autorizado consiga formar uma vizinhança pelo LDP e injetar alguma coisa maliciosa na tua rede, provocando indisponibilidade e outros tipos de aborrecimentos. Então, a autenticação do LDP é outro mecanismo necessário para o aumento de segurança desse protocolo que atua na área sistêmica plano de controle. Vou parar por aqui na parte do IGP do LDP, mas você entendeu a filosofia. A autenticação é um método. Já o protocolo BGP. O protocolo BGP é um protocolo exterior, né? E ao contrário dos protocolos IGP, onde estão nesse caso o SPF, RIP e outros, os IGP você configura o quê? Ele é um processo global, rodando no módulo de supervisão e controle do teu equipamento, numa RE, numa RP, numa RSP, numa supervisor, enfim. Só que ele é habilitado também a título de plano de controle, ele é habilitado nas interfaces que você define. Quais são as interfaces que eu quero habilitar o meu protocolo OSPF, em quais áreas, ou em qual área, na verdade, né? Essa interface na área 0, essa interface na área 1 e por aí vai. Então o OSPF ele roda tanto no plano de controle no teu módulo central, quanto nas interfaces onde você habilita. Perfeito. O BGP não. O BGP ele é um protocolo de roteamento que ele
exclusivamente centralizado no teu equipamento. Ele é um processo com várias threads e tudo mais. E ele não é habilitado em nenhuma interface. Ok? Isso significa que, no caso específico do protocolo BGP, ele depende do roteamento recursivo para funcionar. Ou seja, tem que ter rotas IGP para permitir o transporte das sessões, obviamente, em primeiro momento, e em segundo, para a resolução do atributo NextHop, ou seja, um roteamento recursivo. O BGP ele é super vulnerável. Ele escala bastante, ele é lento para convergir, mas ele é muito vulnerável. Então, a prática de você autenticar os pacotes BGP, que são transportados pelo TCP, protocolo TCP é quem transporta efetivamente as sessões BGP. Você autenticar os pacotes BGP, o que seria uma boa prática, ela também tem as suas complicações, os seus riscos. Por exemplo, é possível habilitar a autenticação no BGP por MD5 e muitos fazem isso, o que está bom, perfeito. Só que, por exemplo, uma situação hipotética, um indivíduo mal intencionado pela internet, ele lança ataques contra o teu processo BGP. Não tem problema, Leonardo, porque eu estou usando a autenticação. Mas é justamente essa autenticação que vai te causar o problema. Por quê? O MD5 ele é um processo que desprende algum ciclo de processamento. Ele é um pouco oneroso. Em vias normais, a rede funcionando normalmente, tudo dentro da normalidade, não tem problema algum. O problema é quando os indivíduos mal intencionados, eles atacam o teu processo BGP com muitos pacotes. Com hash inválido ou sem hash, não importa. Mas acontece que quando isso é recebido pelo teu equipamento, o pacote, uma vez dentro da tua caixa, tem que ser encaminhado para o processo de software que roda o BGP. Então a thread correspondente vai receber aquilo ali. Só que tem autenticação habilitada. E o processo de validação do MD5 ocorre por software. Ou seja, um volume muito grande de pacotes é lançado contra o teu processo BGP, que vai ter que se desprender para revalidar os hashes, ele vai invalidar os pacotes, obviamente, e vai descartar. Só que ele vai ter um esforço para fazer isso. Ou seja, espere aí um aumento significativo do consumo da tua CPU lá primária, por exemplo. O que em alguns equipamentos é o suficiente para a caixa parar ou a rede ficar muito lenta ou convergir muito lentamente, causar indisponibilidades ou instabilidades no teu plano de controle. Então, para o BGP, você pode até considerar a autenticação para MD5, mas é muito recomendado nas sessões externas principalmente, você trabalhar com TTL Security Check. O que é isso, basicamente? Tudo num payload IP é spoofável. Você pode spoofar endereço MAC no quadro... eu falei IP, mas MAC não é IP, né? Você pode spoofar na camada 2, no quadro Ethernet, os endereços MAC, é spoofável. Você pode spoofar no cabeçalho IP, por exemplo, o IP de origem, IP de destino, protocolo e uma marcação de TOS byte, DSCP. Tudo isso é spoofável. E o restante do payload todo você pode spoofar à vontade, mas uma coisa você não vai conseguir spoofar bem, é o campo TTL do cabeçalho IP. Por quê? A cada salto de roteamento, os roteadores subtraem um daquele campo TTL. E encaminham um pacote para o salto seguinte, que vai subtrair um, que vai mandar para o próximo salto, que vai subtrair um. Então, a cada salto, o TTL é decrementado. Pois bem, a estratégia do TTL Security Check é o seguinte: os dois AS vizinhos aqui, o seu AS e o AS do teu cliente, do teu parceiro, do teu trânsito, enfim, vocês fecham um acordo com o TTL Security Check. Então, a seção BGP tem esse mecanismo habilitado. E você vai falar o seguinte: fulano, A e B, né? B, os pacotes que você mandar para mim no cabeçalho IP tem que estar marcando 254 saltos restantes. No máximo é de 255, tá? Então, de 255 possíveis, eu quero receber um pacote teu com 254 restantes. Beleza? Como é que um hacker na Ásia, sei lá, em algum lugar na Rússia, na Índia, na China, não sei aonde, vai conseguir spoofar esse campo com êxito? Não tem como, porque a cada salto no meio do caminho vai decrementar um do TTL. Então nunca vai chegar um pacote com você com 254 saltos restantes, que é a tua exigência para você validar o pacote. Tá.
que isso vai acabar acontecendo? Por mais que alguém na internet faça um spoofing de um pacote para tentar atacar teu BGP, quando aquele pacote chegar até você, a tendência é que haja menos de que 254 saltos restantes. Isso vai fazer uma violação. A diferença entre esse tipo de violação e a violação do MD5, que o MD5 é software, e além de ser mais oneroso, e no TTL Security Check, nos roteadores modernos, decentes e tudo mais, isso ocorre em nível data plane, em nível silício. Então a violação de TTL Security Check ele ocorre direto no teu silício, que é muito menos oneroso do que você ter que fazer a validação de MD5 nos pacotes BGP, que é em nível software. Então, as sessões de BGP com TTL Security Check são uma boa prática. Não estou falando você não autenticar. Talvez você trabalhar em 2 camadas. No IP você valida o diâmetro que tem que ser reportado pelo campo TTL. E no BGP, já na aplicação, no software, você vai fazer a validação do MD5. Boa prática aqui. Então são exemplos de circunstâncias envolvendo a proteção do plano de controle. Mas tem muito mais coisas que isso. Tem muito mais coisas que isso. Vou dar um exemplo para vocês. Um desses exemplos, por exemplo, tem relação com a escala de prefixos. Sabemos que o BGP ele acomoda, né, tabelas muito grandes, mas o IGP já não acomoda tanto. Digamos que você tenha lá na tua rede uma VPN de camada 3 por MPLS na relação PSE com seus clientes corporativos, por exemplo, você fala o seguinte, ó, eu vou rotear as rotas da matriz para as filiais e vice-versa. Então você vai criar uma VRF, que é uma tabela de roteamento à parte, na verdade, virtualização das estruturas de controle de dados por assinante, né, por empresa, digamos assim, e você vai dedicar basicamente uma tabela para aquele teu cliente lá. Se você não impuser um limite ali, você pode comprometer a tua rede toda. Como? Vamos lá. Exemplo hipotético aqui. O teu cliente foi atacado, ou ele de forma errônea errou alguma coisa na configuração e tal, ele injetou na tabela dele, no teu PE, milhares e milhares e milhares de rotas. Dentro da VRF, essas rotas têm que ser redistribuídas para o BGP, é uma configuração da L3 VPN. Os endereços são convertidos para VPN V4, que tem 96 bits de comprimento, né? E distribuídos para cada PE que roda aquela família de endereços e que tem que exportar aqueles prefixos para os sites finais. Ou seja, dependendo da tua classe de roteadores, um cliente fazendo lambança na tua rede pode parar toda a sua borda que roda potencialmente, simultaneamente, tanto IPv4 quanto VPN-V4. Ou seja, estabelecer limites para recebimento de rota. É uma boa prática. Vamos falar de BGP, então. Esquece L3 VPN. Eu sou um wholesale, né? Então eu sou provedor de provedores. Aí tem os provedores menores que contratam um trânsito comigo. Eu tenho que definir um limite para esse cara. Eu vou nem falar de policy, de boas práticas de recebimento de prefixo, Bogon, Martians, etc. Eu vou falar só do óbvio aqui. Você tem que estabelecer um limite. Quantas rotas esse cara pode anunciar para você? Né? A título de você manter sob controle o volume de informações que teu cliente pode te passar. Né? O mesmo com relação a endereços MAC. Né? Vamos falar de switches agora. Os switches são também igualmente vulneráveis, né? Porque a CAN, que é a tabela de endereços MAC, ela é um recurso finito. Em alguns equipamentos são 16 mil endereços MAC, outros são 32 mil endereços MAC. Nas caixas muito parrudas, 2 milhões de endereços MAC. Mas espufar um endereço MAC é coisa de criança. Você vai no YouTube e você vai aprender a fazer isso. Então você vai lá e espufa o endereço MAC. Um indivíduo mal intencionado, ele ataca uma VLAN na tua rede com milhares de pacotes, cujo no quadro Ethernet o endereço MAC de origem é aleatório, é inválido, não importa. O teu switch ele vai começar a associar aqueles endereços MAC àquela porta por onde o frame foi recebido, né? Eventualmente isso vai estourar, porque o cara vai mandar mais frames, né, com mais endereços inválidos do que a tua CAN, tua tabela MAC consegue acomodar. Então tu vai estourar a tabela MAC do teu switch. Tua rede vai virar um hub, basicamente. Né? Então o conceito de privacidade no L2 vai morrer por completo e a tua rede vai ficar lenta. Né? Protocolo Spanning Tree é um protocolo vulnerável, pode ocorrer sequestro da tua root bridge.
né? Tem que ter mecanismos que protejam o protocolo Spanning Tree contra determinados abusos, né? Principalmente o sequestro da tua root bridge, que é mortal. É mortal, é um ataque muito simples de acontecer. Basta um usuário ligar uma bridge na tua rede, um switch, não importa, com uma prioridade menor, uma bridge ID menor. Se a bridge ID é priority, o MAC do sistema. Então bota lá uma bridge ID menor, ele vai anunciar aquele bipiru na tua rede, aí a root bridge da tua infraestrutura, para que ela veja, opa, peraí. Então a tua rede vai reconfigurar para aquele novo ponto de convergência do tráfego, ou seja, vai dar um mega problema na tua rede. Então o protocolo Spanning Tree é muito vulnerável. Então imagina o seguinte, lá no plano de controle você tem vários protocolos, vários serviços, todos eles muito vulneráveis. DHCP é vulnerável, PPPoE é vulnerável, né? Os protocolos de roteamento, os protocolos do MPLS, no caso o LDP e o RCPTE, cada um deles, o BGP. Então, se você pensar por essa linha de raciocínio aqui, só no plano de controle você tem muito com que se preocupar. E a obrigação do projetista, do engenheiro da rede, do provedor, é quando ele elencando quais tecnologias, protocolos, etc., estão embarcadas em um determinado equipamento, como é que ele protege, quais são os riscos associados às vulnerabilidades desses componentes que foram configurados e o que ele tem que fazer para melhorar a segurança daquilo. Porque a força de uma corrente é tão boa quanto a força de seu elo mais fraco. Tá? Então isso no plano de controle. Tá? Alguns exemplos. Vou dar uns exemplos agora no plano de dados. Antes mesmo de falar de alguns casos aqui envolvendo o plano de dados, me lembrei de uma situação no plano de controle muito interessante. Para você ter ideia que as coisas mais esdrúxulas, que você dá menos importância, podem ser justamente uma coisa complicada para o teu negócio. Uma situação que me lembrei agora é o seguinte, usuários da internet que podem lançar ataques contra o seu plano de controle de uma forma muito ridícula, muito simples. Basicamente, eles calculam o diâmetro do campo TTL até o teu equipamento, de forma que o TTL vai expirar exatamente quando um pacote chegar até teu equipamento. Então, quando o equipamento recebe um pacote, ele tem que rotear aquele pacote porque é trânsito, mas o TTL vai expirar, o que ele faz? Ele tem que descartar o pacote, descarta o pacote, né? E manda uma notificação ICMP para o remetente. Só que, por incrível que pareça, equipamentos mais obsoletos têm dificuldade de lidar isso em larga escala. Então imagina que o equipamento vai ficar muito tempo ocupado respondendo mensagens ICMP para os remetentes falsos, gerando um aumento de processamento do teu equipamento. Então, uma situação que me lembrei agora. No plano de dados, uma das situações que eu posso citar aqui, por exemplo, pacotes fragmentados. Você tem basicamente 3 tipos de tráfego no teu roteador. Você tem um tráfego que é trânsito, então ele vai ser um roteador de trânsito, né? Outro tráfego é local, mas que vai para um processo de software que é centralizado no equipamento, que é a maioria dos casos que você vê por aí. Mas algumas arquiteturas têm isso de forma distribuída. Por exemplo, o ARP roda em cada line card independentemente, são processos independentes. Então, o tráfego é local, mas para aquele line card, para aquela pilha de protocolos local daquele line card, ou é um tráfego local que vai para um processo centralizado no equipamento, que seria o caso de um protocolo de roteamento. Essas situações são muito vulneráveis. E, por exemplo, pacotes fragmentados é um caso muito conhecido. Por quê? A remontagem de pacotes fragmentados ocorre por software. Então, às vezes, o indivíduo mal intencionado, ele manda pacotes fragmentados com destino à pilha de protocolos ou local no line card ou no processamento centralizado lá no teu módulo de supervisão e controle. E teu equipamento vai ter que montar esse pacote por software, mas o volume de pacotes fragmentado é maior do que a qualidade desse procedimento de remontagem dos pacotes que o teu router consegue executar, o que fatalmente gerará um aumento muito significativo no processamento da caixa. Então, é um caso bem específico no plano de dados ali. Alguns roteadores suportam uma arquitetura de proteção
tanto do plano de controle quanto do plano de dados para uma diversidade de situações. Uma delas, por exemplo, com fragmentação. Então, tem uma policy que ela fica ativa lá no plano de dados, lá na tua NPU, que ela policia o quanto de pacotes fragmentados com destino ao router isso pode acontecer. Então, esse policiamento de pacotes fragmentados impede que esse surto ocorra. O mesmo é válido para os protocolos também. Então, por exemplo, o router ele tem lá no silício dele uma política definida. Ó, eu aceito esse volume de pacotes BGP. E os volumes de fábrica, os valores de fábrica tendem a ser muito satisfatórios e a funcionar bem em muitos dos projetos, a maioria. Só que talvez no teu projeto você tenha que fazer customizações dessas pólices para taxas maiores. É o exemplo de você conectar um router no PTT. Tu sabe que o volume de ARP é muito grande. Então, algumas arquiteturas de roteadores elas vão limitar o quanto de ARP a caixa pode receber. Isso pode gerar certos tipos de desconforto ou de até mesmo indisponibilidade. Você tem que mexer lá na policy para aumentar um pouco aquilo ali. Então, isso é válido para protocolos de roteamento, para protocolos específicos, por exemplo, NetFlow, pacotes fragmentados, mensagens de CMP, pacote disso, pacote daquilo. Então, estude bem a arquitetura do teu router e entenda o que é suportado para esse tipo de policiamento. Em algumas arquiteturas, por exemplo, a gente tem o COP, que é o Control Plane Policing, ou Distributed Control Plane Policing, que é o DCOP, o LPTS, que é o Local Packet Transport Service, tem o Firewall Filter, que todo mundo conhece por aí. Enfim, o teu equipamento, se ele suporta essas tecnologias, você vai ter que dar uma estudada nelas, procurar entender quais são os níveis confortáveis de configuração para os protocolos que o seu equipamento está operando e para o tipo de ambiente que ele faz trânsito. Isso deve dar uma segurança bem bacana, mas são exemplos de situações envolvendo o plano de dados. Já no plano de gerenciamento, aí tem várias boas práticas que você, provedor, vai ter que usar. É a eliminação de protocolos inseguros, não vai usar o Telnet, não vai usar o SNMP versão 1. Se for usar o V2C por falta de opção, recomendo você usar a versão 3. Se for usar o V2C, não usa community de read-write, leitura escrita, para dar alguns exemplos. Só que tem outras configurações nos protocolos de gerenciamento. Por exemplo, se criar uma CL, uma regra interna no equipamento que ele só aceita pacotes destinados a esses serviços de gerenciamento na caixa, se vierem de determinados IPs de origem. Tá? Lá, então, você vai fazer isso a título de plano de gerenciamento. Alguns fabricantes com alguns equipamentos têm recursos adicionais de segurança nesse sentido. Que a CL, ela também é por software. Ou seja, somente o IP de origem da subrede do NOC pode fazer um GET de SNMP. Isso é validado por software. Então, às vezes, o cara recebe muito tráfego SNMP e o router vai ficar tendo esse processo de executar uma CL para cada pacote. Isso pode gerar um aumento de processamento. Alguns roteadores conseguem fazer um pré-filtro lá no silício também. É o que chamamos de Management Plane Protection, o MPP. É uma situação que alguns fabricantes suportam, né, ou um nome similar. Outra situação que me envolveu aqui também no plano de dados, né, o plano de dados ele tem, por exemplo, o RPF. O maior vetor de ataque e de negação de serviço é o spoofing de endereços IP. Então, se você é provedor, a tua missão é garantir que os seus clientes não estejam fazendo spoofing de endereço IP. Então, para cada assinante autenticado no teu BRAIS, cada pacote que o cara mandar para o teu BRAIS, você tem que fazer a validação do IP de origem, para evitar que teu usuário seja um vetor de ataque de negação de serviço. O mesmo com relação ao dedicado, a porta na VLAN e tal, aí você tem que habilitar ali dentro, naquela interface, naquela VLAN, o RPF, né? Que é Unicast Reverse Path Forwarding, em modo estrito, principalmente, para impedir com que teu assinante lá, teu usuário, ele esteja espofando IP. Então, se todo provedor fizesse isso, seria muito, muito, muito difícil ter ataque de DDoS na internet. Mas por que você tem ataque de DDoS na internet? Porque a grande maioria dos provedores de internet não fazem um controle de URPF. Uma coisa simples, um comando
na interface que aponta para o cliente, você mata esse problema. O hacker ou a pessoa mal intencionada vai ter que descobrir outra forma de conceber esse tipo de ataque, que é a forma vigente, simplesmente por spoofing. Né? No plano de serviço, o PPPoE, aí você tem que... O PPPoE é um protocolo que, dependendo do volume de autenticações que estiver acontecendo naquele momento, o teu equipamento vai ter um surto na CPU. Então você tem que policiar a taxa de autenticações. Chamamos de Call Admission Control, CAC, CAC. Vários fabricantes implementam com esse nome, um nome parecido, onde a proposta é quando o usuário estiver se autenticando, o roteador ele vai medir alguns recursos disponíveis para aquela autenticação. Por exemplo, quanto é que tem de CPU? Eu não vou autenticar nenhum usuário se a minha CPU estiver acima de 80%. Se ela cair, né, de 80% para baixo, obviamente, porque está caindo, eu aceito. Enquanto estiver em 80% de CPU, eu não tolero. Eu aceito tantas autenticações por segundo, aceito isso, aceito aquilo. Então ele vai ter uma política de controle de admissão de chamadas, no caso do PPPoE. Né? Então, mesmo com relação a outras tentativas de outros serviços e protocolos que porventura estejam rodando no teu plano de serviço. Então imagine o seguinte, você tem plano de controle, plano de dados, plano de gerenciamento e plano de serviços. Cada um desses planos tem protocolos, serviços, configurações, etc. Cada um desses componentes, nas suas respectivas áreas, possui vulnerabilidades. Então, os protocolos são vulneráveis, naturalmente vulneráveis. ARP é vulnerável, DHCP é vulnerável, Spanimetria é vulnerável, EAPS, RIP, OSPF, ISIS, BGP, LDP, SCPTE, PPPoE, NetFlow, tudo isso é vulnerável. Tudo isso é vulnerável. E os fabricantes, nas suas respectivas plataformas, nos seus equipamentos, embarcam ferramentas adicionais, procedimentos, etc., que vão melhorar a segurança geral desses componentes, num primeiro momento, isoladamente, e num conjunto, subindo substancialmente o padrão de disponibilidade, de confiabilidade daquele equipamento na planta. Agora pensa isso na rede toda, porque uma coisa é a segurança do dispositivo, a outra é a segurança da rede como um todo. Então você pensa, quando tratando essas ferramentas isoladamente, você vai fazer isso para cada equipamento, mas dentro de um conceito de segurança para a rede toda. E para finalizar, a segurança da informação não pode ser resumida a um tuning de protocolo, a uma configuração que você vai ter que fazer para melhorar a segurança, botar um COP, um LPTS, MD5, TTL Security Check, limitar a tabela MAC do cara, policiar a taxa de certos protocolos, etc. Não é só isso. A segurança ela começa com uma política. Você tem uma política de segurança na sua rede. Essa política ela gerou os impactos, os impactos são compreendidos na tua rede. Quais são os impactos, as consequências e tudo mais, para cada tipo de situação que pode acontecer. Você tem uma política que rege isso, você tem procedimentos, guias, os processos de segurança. Se você não tem, acho que tudo começa por ali. Então não se acanhe, peça ajuda de um profissional conhecedor de segurança da informação, contrate uma consultoria especializada em segurança da informação para você ficar focado no seu negócio. Você tem que estar focado no seu negócio. Tá? Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês que estão nos assistindo aqui no BPF e solicito, participem desse projeto que nós desejamos fazer a internet brasileira cada vez maior. Um grande abraço do Leonardo Furtado e até o próximo vídeo.